Hoje, especificamente, eu quero tratar com você desses 2 versículos, a diferença da nossa relação, a mudança da nossa relação com Deus. E como é que Paulo começa? Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Chama atenção que essa palavra rogar é a palavra mais forte que tem para solicitar, mas ela implica também um rogo de autoridade. Ele está ao mesmo tempo suplicando e ao mesmo tempo dando uma ordem. Notem a preposição pois, rogo-vos pois. Esse pois aí é o liame, é o vínculo, é a ponte, é a conexão entre o que ele escreveu até no capítulo 11, que é a doutrina, que é o ensino, que é o conteúdo doutrinário, que é o conteúdo teológico, aquilo que Deus fez por você, para conectar agora com o que você vai fazer para Deus. Nós não estudamos doutrinas apenas para ter a nossa mente mais arejada, mais iluminada, para você conhecer e saber. Nós estudamos doutrina para que, ao saber destas verdades, isso impacte, isso mude, isso transforme a sua vida. Reflita nos seus relacionamentos. Então notem comigo, ele está rogando: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quando ele diz pelas misericórdias de Deus, ele está relembrando esta igreja tudo o quanto ele ensinou até aqui acerca da salvação. Você e eu fomos alcançados por causa da misericórdia de Deus. Eu estava perdido e ele me achou. Eu estava sujo e ele me lavou. Eu era escravo e ele me libertou. Eu estava condenado e ele me justificou. Eu estava morto e ele me deu vida. Tudo isso é a expressão da misericórdia de Deus por nós. Você e eu só estamos aqui hoje porque Deus é muito misericordioso conosco, porque não for a misericórdia de Deus, nós estávamos chafurdados no pecado, nós estávamos arruinados na escravidão do pecado, nós estávamos completamente amarrados do cipoal dos vícios e das mazelas. Foi a misericórdia de Deus que nos trouxe até aqui. Agora notem vocês, que em virtude disso, ele vai fazer alguns rogos. Primeiro, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero destacar aqui 3 verdades, então, desse texto. A primeira delas é o que nós chamamos de apresentação. Ele roga para que aqueles crentes, para que você e eu, apresentemos o nosso corpo. Preste atenção nisso. O pastor Arival tratou hoje aqui no batismo da antiga aliança, onde o sinal da aliança era a circuncisão. Agora, na nova aliança, o sinal é o batismo. Lá na antiga aliança, o sacerdote, representando o povo, levava ao altar um cordeiro, que era imolado e oferecido. Agora, na nova aliança, não tem mais cordeiros, porque o Cordeiro de Deus, perfeito e imaculado, foi imolado, foi sacrificado, se ofereceu de uma vez para sempre, varrendo, portanto, do altar os animais mortos. E agora é você quem oferece o seu corpo no altar de Deus, como sacrifício. Paulo está aqui, meus irmãos, combatendo o que estava no pano de fundo cultural da sua época, que era o pensamento grego, que o corpo era um túmulo, que o corpo era um claustro, que o corpo era uma prisão, e que isso desemboca em muitas doutrinas e pensamentos errados hoje. Por exemplo, o ascetismo, monastérios, isso é fruto do gnosticismo pagão, grego, que o corpo precisa ser flagelado, o corpo precisa ser castigado, o corpo não importa. Ou isso vai levar para um outro extremo, que é uma vida sem regras, de licenciosidade, de pecado desbragado. Aí Paulo diz, não, o nosso corpo tem valor.
Esse corpo foi comprado, Deus o criou, Deus o comprou com o sangue do seu Filho. Esse corpo não é seu, esse corpo é propriedade de Deus, esse corpo é a morada do Espírito Santo, esse corpo é habitado pelo Espírito Santo, esse corpo precisa ser colocado agora a serviço de Deus, como sacrifício a Deus. Agora, que tipo de sacrifício? Olha comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. A palavra apresentar aqui, na língua grega, é a mesma palavra que o sacerdote fazia para o sacrifício, onde ele colocava o sacrifício, o holocausto no altar e não podia tomar de volta. É uma entrega de uma vez para sempre, sem retorno mais. Não é aquilo que você entrega e toma de volta. É você colocar o seu corpo, a sua vida, de vez, por completo, definitivamente, como sacrifício a Deus. Não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Não é um cordeiro que vai se esperneando contra a sua vontade, mas é voluntário. Esse sacrifício, diz o apóstolo Paulo, ele é também santo. A sua vida precisa ser santificada, você precisa se apartar daquilo que é errado. E como é que você pode ser um sacrifício vivo, santo e agradável? Seu corpo. É você não vendo aquilo que você não deve ver, é você não ouvindo aquilo que você não deve ouvir, é você não fazendo aquilo que você não deve fazer, é você não indo aonde você não deve ir. Outrora você oferecia os membros do seu corpo ao pecado, agora você oferece todo o seu corpo em santificação e honra para Deus. E Paulo vai fazer uma afirmação aqui extremamente importante. Ele diz: essa oferta, essa apresentação é que é o seu culto racional. O que Paulo está dizendo? Às vezes, irmãos, na nossa mente ou na nossa visão apenas popular, a gente tem a ideia de que culto é aquilo só que eu faço quando eu entro para os umbrais do templo, para as portas do templo. Agora eu vou prestar culto, agora eu estou cultuando, aqui com os meus irmãos, estou cultuando, e é verdade, nós estamos cultuando. Mas quando eu saio para fora do ambiente do templo, bom, agora não estou cultuando mais, agora o negócio é comigo. Agora eu não me importo mais com o que eu falo, agora eu não me importo mais com o que eu faço, agora eu não me importo mais com o que eu penso, agora eu não me importo mais aonde eu vou, eu não tenho mais nenhum compromisso com os meus olhos, com os meus ouvidos, com as minhas mãos, com os meus pés, com o meu coração. Paulo diz: não. É preciso existir uma consistência entre o culto que você presta coletivamente com o povo de Deus e a prática da sua vida lá no seu trabalho, lá dentro da sua casa, lá nas suas atividades estudantis, lá nas suas atividades comerciais. Tudo isso é culto a Deus. A palavra racional aqui não é razão em oposição à emoção, não. A palavra aqui é lógico, é coerente. É que o culto que Deus aceita é o culto coerente. Quando você vem para esta casa para adorar a Deus, isso é apenas uma somatória daquilo que você viveu dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá nas suas atividades. Esse é o culto que Deus aceita. É a vida. É por isso que a Bíblia diz lá acerca de Caim, que Deus não aceitou Caim e não aceitou a sua oferta. E é por isso que a Bíblia diz que Deus aceitou Abel e aceitou a sua oferta. Antes da oferta vem a vida, antes da liturgia vem a prática, antes do culto coletivo vem o seu culto individual.